Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Vai. Saudações, torcedores são paulinos! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos professores são paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, o professor japonês. Estamos aqui para fazer mais aí um pós-jogo de São Paulo 0, Vasco 0 aí pela rodada do Campeonato Brasileiro. Mas aí, antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like aí, compartilhar, comentar. A gente agradece do fundo do coração. Olha aí ó, na nossa tela aí, aponta a câmera do seu celular, vai direto nas nossas redes sociais. A gente tem aí, ó, no nosso Instagram, na nossa rede do TikTok também, lá informações sobre o São Paulo Futebol Clube, o basquete tricolor, tudo que você quiser aí também sobre o futebol feminino, o futsal do São Paulo, tudo no nosso Instagram e no TikTok. Todas ali os vídeos, alguns curtas aqui dos nossos, certo? E também tem algumas informações lá sobre o São Paulo, relacionado pelo menos aos jogos antigos, enfim, tudo lá que você precisar tem aí nos nossos canais, beleza? É isso. Bem, Japa, nós empatamos, acho que continuamos, né? Péssimo fora de casa, assim, no Campeonato Brasileiro, muito ruim, a gente não ganha no Campeonato Brasileiro fora de casa, uma situação bem chata nesse sentido, mas conseguimos um empate. Acho que, sinceramente, existe aqueles jogos que você fala assim, o empate valeu. Acho que o empate fora de casa é tranquilo, valeu. Mas tem jogos, cara, que você fala, pô, dava para ganhar e você sai naquela sensação de derrota, um empate, né? Eu acho sim, né? Vou olhar num aspecto mais positivo. Qual que foi o aspecto positivo que eu acho que ficou bem marcado no jogo? A maneira diferente com que o Vasco encarou o São Paulo. E depois o técnico até falou na entrevista coletiva dele. Sim, sim, sim. Então, assim, bastou o São Paulo ser campeão, o time já, o técnico já respeitou o São Paulo. Porque o Vasco, ele estava jogando indo para cima de todo mundo. E ele não veio para cima de São Paulo. Muito pelo contrário. Ele ficou quietinho na dele, só jogou na boa, para não dizer que eles vieram para cima. Por causa da torcida e tralalá, no comecinho do segundo tempo eles ensaiaram a dar uma pressão. Depois eles viram que não conseguiu fazer gol, pararam de atacar, se abraçaram no 0-0 e foi isso o jogo, né? Então, assim, o São Paulo teve a questão de poder fazer gol, né? O pênalti lá, muito mal batido, né? De maneira muito grosseira lá do Rato. Teve outras chances de fazer o gol, né? Mas também aí a gente tem que entender alguma coisa. O São Paulo está acostumado a jogar com centroavante, jogou sem centroavante. Dava para ver que houve uma dificuldade de posicionamento, porque é isso, primeiro jogo, né? Tem a questão do Rames, né? Que a gente tem que ressaltar. Ele é um jogador muito bom com a bola no pé, isso aí a gente fala, mas tem características de jogo Então, que são difíceis de encaixar. Por exemplo, jogo com campo pesado, chovendo, não é um jogo para ele. E assim, tem que ter um jogador que corra muito para repor o que os Rames não correm. Então, essa é uma questão. Mas, outra coisa, o São Paulo está acostumado a jogar com centroavante. Então, eu acho que deveria estudar uma outra maneira. Então, já se o Caleri não poder jogar, testar um outro jogador que jogue lá com centroavante, que seja o David, se o Ellison voltar, tudo mais. Porque já viu que assim não dá. Talvez jogando o Luciano junto com o Lucas mais à frente, coloca um outro cara no meio-campo, mas o Rames ele vai jogar em situações bem específicas e tem que ter um jogador de velocidade para cobrir. Senão, não vai adiantar, certo? Então, isso acho que já deu para ver esse negócio que dá para colocar todo mundo que é bom tecnicamente. Isso aí, para mim, é coisa de videogame, não é futebol verdadeiro. Tem que ter uns caras para correr, não vai ter jeito. a questão realmente, a questão do Rames fica nítido, né? Essa condição de ele é bem, ele tem uma possibilidade, a gente sabe da bola no pé dele, o que ele faz, enfim. Agora com o campo pesado realmente dá uma sensação
deu uma sensação, não. É de fato uma situação mais complicada para ele jogar, porque ele gosta de jogar bola no pé. E a questão de reposição, você percebe que realmente há uma situação bastante complicada. Acho que o Rames também foi a primeira vez que ele joga com um time, talvez não 100% titular, né? Porque não Sim, tinha sim. centroavante, mas jogou com os times do São Paulo, né? Pelo menos com É, alguns jogadores que são titulares, né? e Pelo até uma menos para. situação, né, que o Dorival falou, né, que lamenta que ele vai na data FIFA. O Rames também poderia, né, falar com o técnico da Colômbia e falar assim, ó, dessa vez eu não vou, entendeu? O cara também tem que priorizar o time, né? Porque assim, para ele ir lá para a Colômbia, para ser reserva também, então era melhor que ele ficasse treinando em São Paulo. São Paulo, Então, exatamente. acho que o jogador também tem que falar, sabe? Ninguém lá na Colômbia acho que vai ficar ofendido, vai ficar triste que ele não jogue, sabe, 2 rodadas. Então, acho que É. também poderia É, partir dele, sabe? É, Uma coisa assim. exatamente. Tem isso. Acho que era um ponto importante, né, para ficar aqui, para poder ganhar mais a questão da parte física mesmo, mais a questão de entrosar com o time. Era importante. Bem importante. Ainda mas assim, eu não sei qual é a questão cultural, eu não sei o que se pensa literalmente, né? Já para dar uma situação bem desse tipo também. No Brasil tem muito isso também. Seleção chama, o jogador é, técnico, principalmente, é o maior status que se pode chegar, principalmente em jogo técnico. Então, nesse sentido, acho que eu não sei o que o Rames passa pela cabeça dele nesse sentido. É bem complicado a gente pensar na questão dele. Agora, pensar literalmente na questão de time, de fato, ele deveria ficar, realmente. Eu acho que porque vai ficar lá no banco mesmo, na Colômbia, que não vai Então, eu ser acho que titular. Entendeu? essa é a questão. É Mas, uma questão meia lógica, de fato, seria importante ele mas ficar. não sei, né? Não sei o que se passa, mas eu acho que deveria. Assim como qualquer outro jogador. Por exemplo, é diferente do caso do Ferrarese. O Ferrarese, ele foi convocado também pela seleção da Venezuela. Só que o Ferrarese, o São Paulo hoje não está precisando dele. Tem outros zagueiros lá que estão jogando e tudo mais. Então, o Ferrarese, como ele não jogou nenhum jogo ainda, é bom ele ir lá para a Venezuela Acho que é e isso. Existe. jogar uma meia partida, beleza. Só que o Rames já é uma outra situação. O Rames está sendo utilizado, ele já vem de um processo, o São Paulo está recuperando ele fisicamente ainda, né? Porque ele veio, parece que veio muito mal fisicamente. Então, e agora ele dá a oportunidade de ser testado. Aí o que acontece? O jogo contra o Goiás, ele já não vai poder jogar como titular, porque vai voltar em cima da hora, aquela coisa toda e tal. Então, são questões e questões. Então, tem que tomar cuidado também. E acho que também não. Acho que nada dá para conversar, sabe? Não é uma coisa assim que também. Não, Vai não, dá para mudar a conversar. vida de alguém, jogar 2 jogos da eliminatória e a Colômbia pode ficar tranquila que tem vaga para caramba e eles vão para a Copa, certo? Essa Copa aqui. Então, tem vaga para caramba, então não é isso que vai mudar o status, né? As Exatamente. eliminatórias da América do Sul é um monte amistoso marcado, entendeu? Agora passou a ser um monte de Exatamente. amistoso marcado, então não tem essa importância toda também, certo? Mas Acho que as eliminatórias. Bem, enfim, isso é papo para outro assunto. Mas bora lá, vamos mostrar vamos as falar das notas. notas aqui. Aí Peraí, já. deixa eu pegar aqui. Aí, pessoal, ó, já avisando, né? Temos aí notas, tem algumas diferenças, né? Turma aí, fã do Beraldo, não tem nota pro Beraldo, tá? Ele não jogou, tá? Então não fiquem nervosos, não fiquem bravos porque a gente deu nota boa para Alan Franco, tá? Porque ele jogou bem, tá? Não, Então, jogou muito os bem. amigos do Beraldo aí, ó, vamos entender. Vamos lá, Rafael. Cadu deu 7, eu dei 7,5. Eu acho assim, fez uma partida boa e fez uma bela defesa. Então, o serviço dele, ele fez. Então, não dá para É isso. reclamar, né? Então, acho que o serviço dele ele fez bem feito, não tomou gol, joia, né? Então, ficou com 7,5, 7, aí acho que nota justa, né? O Natan. O Natan, eu acho, é um caso difícil de analisar. Porque o Natan, ele comete uns erros bizonhos, assim, né?
Porém, eu vou dar um mérito para esse cara. Apesar de eu achar ele meio peladeiro. Teve uma hora que tá lá no meio campo, tá... Assim, o cara jogou amarelado o jogo inteiro, não se desesperou. Depois, eu acho que ele marcou bem nesse jogo. Eu não acho que foi ruim, não. Tá? Porém, ele tem deficiências técnicas, é fato. Eu acho que o Natan, a valia dele é a questão física. É um jogador forte, é um jogador que consegue ter uma marcação razoável, porém, tecnicamente, ele não é muito bom. Isso é um fato. Faltou na vida dele um técnico que treinasse mais os fundamentos dele. Ele é jovem, ele pode melhorar. É um jogador aí que está na alça de mira aí para ser negociado, certo? Ele tem propostas É, legais. eu acho que é um jogador que não fica, né, Japa? Acho que é um Eu jogador acho que que é porque talvez assim, ele já falou que ele não quer renovar o contrato dele está acabando no final do ano que vem, então é melhor vender, certo? porque Então, ele na verdade, vamos relembrar, o Natan, ele jogava, ele estava emprestado para o Curitiba, ok? O São Paulo precisou de lateral porque tava aquela zica que não tinha lateral nada. Aí na época o Rogério tinha pedido o Natan de volta e o Natan voltou. Só que agora tem lateral, não, então tem o a gente Rafinha, tem a é posição, que assim, a entendeu? gente tem a questão do Igor Vinícius, que a gente não sabe como ele vai voltar, né? A questão É, é que se olha, e eu também olho dessa maneira, o Moreira eu acho bem mais promissor do que o Natan. eu também Então, acho. acho que deve se investir mais, dar mais oportunidade para o Moreira jogar, certo? E torcer, rezar para o Igor Mas Vinícius o voltar Japa, inteiro. será que não é uma coisa? Porque assim, como torcedor, a gente pode pensar. Realmente, o Natan é um jogador limitadíssimo tecnicamente. A gente tem essa visão, nós concordamos com isso. Acho que a maioria dos São Paulinos Mas assim, concorda. ó, eu acho ele limitado, mas eu não acho ele dispensável. Eu acho que se Não, ele tudo bem, tivesse um tudo bem, contrato, tudo se ele bem. tivesse, daria para manter Não, ele como lateral reserva numa eu acho que boa. também, reserva, eu acho que também. Só que assim, a insistência do Dorival com ele e não ter colocado o Moreira não é relacionado muito à questão de colocar ele para vender? Eu acho que não. Eu acho que, o Você Moreira acha que ele ainda não? não está bem fisicamente, ele está jogando jogos no sub-20, então ele não está bem fisicamente ainda. Então tem essa questão. Porque, por exemplo, esse jogo, um jogo que, em tese, sabia-se que ia chover. Jogar um jogo pesado desse, meu, você pode estourar o cara de novo e Não, aí você claro, perde o cara. evidente. Então, acho que é uma questão assim que é o jogador que está disponível. Tem outro disponível, que é o Rai Ramos, mas ele é muito ruim, né? Então, o Dorival não está colocando mais ele. Então, assim, tem lateral direito, mas assim, falta qualidades aí. Mas eu acho que o Natan, é o que eu falo. Se vender, tiver uma proposta boa, vende e vamos que vamos, né? Diego Costa. O Cadu deu 6,5, eu dei 6. Por que eu dei nota mais baixa? Eu achei o começo do jogo do Diego Costa muito ruim. E errou umas duas, três bolas lá, quase entrega, né? Depois ele melhorou no jogo. Depois eu acho que estabilizou. Mas é o que eu falo. É um zagueiro confiável, é um zagueiro que o São Paulo tem que contar sim, tem que dar oportunidade sim. E é o que né, o cara jogando Eu bem é acho outro que pode ser eu acho, visto eu aí, acho, né? é um jogador, para mim assim, eu já era um jogador com promissor, pelo menos sempre para mim sempre foi um jogador promissor. Ele era muito jovem antes, há um tempo, agora ele já adquiriu alguma certa experiência. E cara, para mim é um jogador que eu tenho confiança, assim. Ele pode ter realmente o que o Japa fala, que ele teve no início lá realmente para mim não foi das melhores, mas o Alan Franco cobriu ele, porque se não fosse o Alan Franco também. Mas algumas situações que me deixa bem é que a zaga do São Paulo, meu, você tira um e coloca o outro, a Não, não tem estrutura ela não se preocupação. perde, né, meu? É muito bom isso. Então, e dá confiança. O Diego Costa, o Alan Franco, o Arboleda, os caras te dão essa confiança. O Beraldo. Então, eles Sim, te dão essa confiança. e ainda tem o Ferrarese, né? Ainda tem Então, o assim, Ferrarese. Então, assim, então são tem cinco zagueiros bons, caras né? bons, né? Caras bons, assim. Olha, foi difícil ter isso no São Paulo, viu?
Se você Não, for ver, bem, você oh, tinha pode um falar. que era o Arboleda, o Arboleda que você tinha um, meu, o restante que vinha, meu Deus. Mas era difícil. Desde o ano passado, o São Paulo tem opções, né? Tinha o Luizão, que perdeu o Luizão lá, pô, que era um bom zagueiro Sim, que o também. Luizão, muito bom jogador, Então, exatamente. o São Paulo, assim, consegue ter zagueiros bons, né? E isso é uma coisa que que eu falo aí também. Dorival poderia usar esses jogos, usar o Campeonato Paulista, testar formações com 3 zagueiros para jogos fora de casa, porque tem bastante zagueiro, dá para observar. Então, E essa é uma questão, bons, e bons, e né? bons. E aí, E bom, então, o Diego Costa dá ficou pra com seis fazer. e meio, 6, né? Uma coisa que também gosto do Diego Costa, que ele sempre joga sério. Ele não tem brincadeira, né? É, Então, assim, exatamente, também gosto dele por causa disso. aí vamos lá, agora eu pego no pé dos torcedores, né? Mais um jogo bom do Alan Franco. Porque lá no Acho que começo, quando o São Paulo começou lá, quando ele chegou no São Paulo, não, esse cara não dá. Esse cara é muito fraco, é Alan fraco, não sei o quê. Eu, nos vídeos, eu falei, vamos esperar. O cara estava jogando nos Estados Unidos, o nível lá é baixo. Vamos, o cara é estrangeiro, o cara não é brasileiro, o cara tem que se adaptar ao futebol brasileiro. Eu acho, sim, jogou muito bem, anulou o atacante lá, o Veguete lá, que não, vinha não fazendo gol em todos apareceu. os jogos. O cara não pegou Nem na bola, apareceu. não pegou na bola, né? E por que que não pegou? Porque o Alan Franco marcou bem, certo? O Alan Franco não é bom jogar, não é bom, mas por baixo ele praticamente não perde nenhuma. Nenhuma. Então, Nenhuma. o pessoal aí que fica perseguindo, tal, Alan Franco jogou bem. Por isso que eu dei nota 8. Para mim, ele foi o melhor jogador do São Paulo nesse jogo. Se você analisar o que cada um tinha que fazer e o que fez, E ele vem jogando e bem, né? faz tempo que ele tá Não jogando foi só bem. esse jogo. E Há assim, uns em jogos alguns ele só jogos, vem né, bem. entrando em Bem. frias, Jogos assim, difíceis, ele homéricas, vem né? jogando bem. Eu acho assim, ó, no, É, no Campeonato Brasileiro, acho que o único jogo que ele jogou mal foi o jogo contra o Grêmio fora de casa. Ele fez um pênalti lá, que não foi tanto culpa dele, que chutaram a sim. bola, bateu na mão dele e tal. Foi um jogo que ele não foi muito bem. Depois daquele jogo, todos os jogos, meu, é jogo entrando, aí zagueiro machuca, ele tem que entrar no meio do jogo e É. entra e joga, sabe? Eu acho que é Mas um eu acho bom que ele jogador, bem. hein? Enfim. Né? Que o pessoal fica perseguindo, aí é um bom jogador. Aí vem uma questão, Caio Paulista. Cadu deu 6, eu dei 5. De fato, não gostei do Caio Paulista. E uma coisa assim, sabe? Alguns fantasmas assim passaram pela minha cabeça. Quantos Eu jogadores o até São sei. Paulo tinha emprestado, jogaram bem, aí o São Paulo vai lá, gasta uma Compra. bala, compra. Que nem esse jogo e o jogo anterior também. Me Foram dois acendeu jogos. Dois essa, jogos. essa luz amarela, sabe? De São Paulo, assim, o São Paulo vai gastar 20 milhões de reais para contratar ele. Então, e assim, o Wellington é muita chance de não ficar. Vai ser o Caio Paulista, só vai ter ele e o Patrick lá. É fraquinho. Tem que, assim, conversar com o cara e falar assim, meu, ó, você jogou bem essa temporada, mas não se acha tanto não, hein? Você não é tão bom assim, não, tá? Então, ele assim, jogando sério, focado, ele é um bom jogador. Funciona. Mas agora é esse que negócio, de começar a querer dar chapéuzinho, dar rolinho no. Ó, vai jogar Libertadores, não é brincadeira, não, hein? Então, ó, me passou um filme, sabe? Veio aquela coisa, sabe? Thiago Volpe, esses jogadores que São Paulo empresta, o Maicon lá, que jogou contra o São Paulo esse jogo também. Tava emprestado, tava jogando bem pra caramba. Aí o São Paulo foi lá, comprou ele, jogou mais porcaria nenhuma. Aí, graças a Deus, apareceu um time da Turquia lá e levou ele embora. O Já Galatasaray lá. devolveram. Devolveram, Entendeu? E ninguém quis ficar com pagaram ele. pela mesma coisa que o São Paulo tinha gasto. Então, ó, eu tô com. Para não dizer ano que vem, aí depois fala assim: ninguém falou nada, todo mundo tava querendo. Eu só estou avisando sobre essa situação, que eu acho que a gente tem que pensar.
sabe? O Dorival, diretoria aí tem que conversar com o cara, hein? Para É, ficar é um focado. jogador, é um jogador que o São Paulo vai contratar, já vai contratar. Mas é uma coisa que precisa ser alertar assim. Apesar que eu não achei que ele jogou tão mal como o outro. Acho que o outro jogou bem pior que esse. Mas mesmo assim, realmente precisa se ter uma visão relacionado a isso. Acho que precisa conversar com esses caras, aliás, não só com ele, viu? Acho que Não, com alguns outros aí também, entendeu? também, porque eu vou te falar, viu? Essa situação aí É. compliquei. Aí, ó, o próximo aí é o Pablo Maia. Eu achei que não fez uma boa partida. Também achei Não em que não questão assim, fez. ó, na marcação até que foi bem, mas com a bola no pé, ele deu umas duas, três entregadas lá, sabe? Nota-se uma certa desatenção, certo? Tudo bem, é um jogador jovem, né? Porque o pessoal acha também, né, que tem uma ala aí que condena o cara. É um cara que subiu ano passado. Ele saiu da Copa São Paulo e já entrou no time principal. E Então, outra, né? Tem ainda, é um moleque muito jovem, ainda tem, de qualquer forma, ainda o Pablo Maia é jovem, a gente tem que colocar isso na cabeça. então E é essa questão. uma situação, né, de que ainda recente, né? Perdeu o pai recente. Da perda do Então, pai. Então, assim, tem tem coisas que a toda, gente tem que relevar, né? tem coisas que tem que se Então, relevar. assim, E é uma coisa, eu não critico tanto o Pablo Maia, não. Eu acho, mas eu tô achando que ele está desatento. É uma coisa que sim, já vem me pegando quando ele voltou. Eu não sei se sim. isso te pega, Japa, mas é uma Não, coisa que me pega. E acho que Eu acho que assim, ele e é tá também uma bem questão desatento. de alguém chegar do lado do cara, conversar com o cara, deu ver se tá. Porque é isso, o cara tá passando por muitas coisas grandes em pouco tempo. E isso mexe com a cabeça do cara. Tá? 2 semanas, duas, três, vai. Um mês atrás ele tá perdendo o pai, no outro mês ele tá sendo campeão pelo São Paulo, entendeu? Exatamente, Então é muita muito- coisa também para um cara jovem processar também. Então tem que exatamente, conversar direito exatamente. com o cara. A gente vai aí pro próximo, né? E vamos falar aí, o próximo jogador aí é o Alisson, né? Mas a gente vai falar aí do Alisson. Peraí. Então agora vamos falar do Alisson. Acho que o Alisson fez um jogo na média, não foi espetacular, mas eu acho que do meio-campo foi um dos que funcionou melhor, né? É. Aí o Cadu deu 6, eu dei 6,5. Acho que ele É, é, cumpriu. o, é o- Mas é que acho que a chuva também atrapalhou, né, Japa? Acho que também é um dos pontos lá, campo pesado, jogo fora de casa, tem toda uma situação, mas o Alisson, para mim, acho que o esquema do Dorival, o Alisson, eu volto a repetir, acho que isso já tínhamos falado aqui, mas volto a repetir, o Alisson é fundamental no esquema Sim. que o Dorival montou. Eu acho que ele encaixou assim com uma luva no esquema que o Dorival montou esse ano. E ele é um Eu acho. jogador que tem apresentado uma regularidade. Ele está jogando bem, Sim, assim, sim, seguidamente. E sim. é um cara que acho que merece, né, mais bastante respeito aí, porque o cara se dedica muito, corre bastante. Você vê que também joga sério sempre, não tem brincadeira Toda vez. e tenta sempre ao máximo, né? Então acho que é um cara que merece Sim, toda a admiração e elogio também, tá? E compreensão quando jogar mal também. O exatamente. Wellington Rato é um personagem negativo do jogo, porque assim, é o que eu falo. O Cadu deu um, eu dei três. Eu acho que assim, se o cara erra um pênalti, eu já tiro uns 3 pontos já da avaliação do cara, né? Por que que eu não dei nota mais baixa? Porque eu acho que se você pegar o pênalti, acho que não merece comentário, acho que não deve se bater desse jeito, não pode, Dando não pode, pulinho, não isso aí pode, não. não pode. Futebol profissional não cabe esse tipo de coisa. Mas assim, se você analisar, uma das primeiras chances que o São Paulo teve foi uma falta que ele bateu. Até com uma certa inteligência, porque ele não bateu por cima da barreira, bateu do lado, quase fez o gol. O goleiro defendeu, o juiz não deu escanteio. E depois que ele perdeu o pênalti, ele toca uma bola pro Lucas e o Lucas quase fez um gol. Então você fala assim, que o cara participou de lances, participou, não foi omisso. Porém, eu acho que o pênalti dele podia ter mudado o resultado do jogo.
ninguém garante que o São Paulo não tomaria gol se tivesse feito um gol no primeiro tempo, sabe? Como o Vasco viria. Não. Então, mas assim, não pode fazer isso. Não pode. É, É eu, gracinha, é, entendeu? exatamente. Eu acho que esse foi a minha indignação. Acho que é para justificar o 1 que eu dei, essa é a minha indignação. Porque assim, o Wellington Rato ele bate bem na bola. Isso a gente já viu e a gente comprovou isso na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. A gente já viu ele fazendo golaços e classificando o São Paulo, ajudando o São Paulo a se classificar. A gente viu isso, a gente sabe que ele bate bem na bola. Agora, jogando um pênalti, tem a possibilidade de bater, o cara chega e, e não faz o gol, o jogo tá 0-0. Ele muda a história do jogo, de qualquer forma. Ele fazendo um gol, ele muda a história do jogo, certo? Vai fazer com que o time adversário talvez saia mais, abra mais espaço para o São Paulo, talvez, como o Japa falou, não sabe se o São Paulo ia tomar o gol logo em seguida, bem, não interessa. A questão é, tem pênalti para fazer o gol e pronto, acabou. E, aliás, você pode até errar, mas você não bate displicente. Não, E o que ele fez foi totalmente displicente, exatamente. Eu acho que é né? diferente, é outra medida, por exemplo, para os pênaltis lá que o Rames perdeu. Ele não bateu brincando. Bateu tentando fazer o gol. Exatamente. Bateu mal. Mas não foi, sabe, Não foi brincando, com gracinha. né? Então, Aí essa que é a chegou diferença. dando. E assim, queira ou não, o goleiro do Vasco é um bom goleiro. Aí, em hipótese alguma, o cara pode chegar, por exemplo, e bater daquela forma. Chegar Não, e o goleiro num, esperou, no ele viu campo. que ele ia fazer aquilo e esperou. Exatamente. Então, ele recuou para o goleiro, dando pulinho na frente da bola. É inadmissível isso, sabe? E depois, logo em seguida, o Rames perdeu também o gol ali, Oh, enfim. Enfim. sim. Mas é o Então, que eu a, falo. a, que- A a jogada questão foi o rato, né? Foi o rato. o rato, a jogada foi o rato. Então, ele tá na cara pro gol, ele tá para bater e ele fez isso. Então, para mim, foi o ponto crucial do jogo. Era para ter feito o gol, era para ser, como eu falei logo no começo do vídeo. A gente tem uma sensação de um empate que poderia ser diferente. Um empate com sabor, daquele saborzinho de derrota, porque realmente você tinha a possibilidade de ter ganhado o jogo, talvez, né? Com essa possibilidade do pênalti, talvez tinha essa possibilidade, mas isso não aconteceu. Então, para mim, foi o ponto negativo realmente do jogo, e eu justificando minha nota 1 aí. Aí o Nestor, ambos deram 6. Não foi um super jogo, mas também não foi um péssimo jogo, né? O campo pesado atrapalha, né? Um jogador como ele, que é um jogador leve, né? Não tem um potencial de marcação alto, né? E ele é fraco fisicamente. Mas, assim, eu acho que ele tentou fazer jogadas, né? Quando começou a chover mais, aí acho que dificultou Eu acho bastante que para aí não ele. funciona. É isso, né, Japa? Aí, É que você falou. É um jogador que não tem limitação. Ele tem limitações físicas. E se tá chovendo, um jogo pesado, a chuva apertou, eu acho que tá na hora de tirar. Porque é um jogador que não. Você via, ele ia disputar a bola, o cara dava trombada nele, ele saía mergulhando, dando peixinho no campo. Então, porque ele não tem essa condição. Mas assim, com a bola no pé, eu acho que ele é fundamental no São Paulo para jogar no meio campo. Meio campo. então ficou com 6 aí. O Lucas, o Cadu deu 6, eu dei 6,5. Eu dei nota um pouquinho mais alta, porque eu acho que assim, ele é responsável pelas melhores jogadas do São Paulo, né? Então, é o jogador que ofensivamente é o jogador mais perigoso do São Paulo. Eu só achei assim, só não gostei um pouco no segundo tempo, que ele tentou fazer muita jogada individual. Também achei De isso. toda hora, sabe? Eu acho que aí não pode, não E você pode ir para esse percebeu, né? caminho. E você percebeu que a marcação dobrou em cima dele, né? Aliás, Sim, vem dobrando nos jogos, né? E não, isso é tá ele ficando é cada vez mais esperto. difícil, porque os caras estão ficando É, espertos, né? Assim, todo mundo sabe, né? Conhece ele. Mas é isso. Vamos falar assim, quer matar uma das jogadas do São Paulo, você tem que matar o Lucas do jogo. Matar entre aspas, lógico, né? é, Tem que tirar o Lucas do jogo. Então, o que eles fazem? Eles colocam dois caras, fica um em cima e o outro dando cobertura, né? Só que é isso, o São Paulo tem que saber se aproveitar. Se tem dois em cima dele, alguém não vai estar marcado. E aí é. tem que saber trabalhar melhor isso. Por isso que eu falo que Isso é assim, uma coisa que eu acho que precisa ser pensado, porque isso já tinha bem. Quando chegar no Dorival, eu vou comentar sobre também. Mas e pode, assim, pode. nas finais contra o Flamengo já foi visto isso, né? A marcação Sim, estava já foi bem, visto ele isso. jogou com Exatamente. marcação individual.
né? Então, tem que tomar Exatamente. cuidado com isso. Exatamente. Então, ele ficou Exatamente. com essa nota por causa disso. O Rames, eu não acho que foi um jogo ruim, mas é o que eu falo, a gente tem que entender a característica. Eu acho que assim, o Rames, eu acho que ele vai jogar melhor sempre em jogos dentro do Morumbi, jogos em casa, como ele jogou com o Curitiba, por exemplo. Por quê? Porque é um jogador que ele é lento. Então, é jogo para o São Paulo, assim, jogos que o São Paulo não precise contra-atacar, jogos que o São Paulo fique com a bola de verdade, né? Aí eu acho que vai funcionar. Mas com essa ressalva que eu falei, tem que ter um jogador de velocidade para compensá-lo, Sim. certo? Essa que é a grande questão. É Tecnicamente ele uma é muito coisa. bom, mas É. taticamente ele não é tão bom assim. Eu ainda quero ver ele jogar, porque assim, nós vimos ele jogando um time mais titular, né? No São Paulo só não tinha centroavante. Eu quero ver ele jogar com um jogador na área. Eu quero ver como Sim. a disposição dele vai ser feita. Por isso que você comentou e era fundamental, né? Ele ter ficado, mas Para enfim. treinar mais, É, porque aí eu tenho certeza que o Dorival ia dar mais chance para ele, é, mas agora é isso, né? Aí é o que eu falo, a vida é feita de escolhas, então cada um tem sua escolha aí. Aí, pessoal, rapidinho falando dos reservas, né? O Luciano, Cadu deu 5, eu dei 6,5. Por que eu dei uma nota mais alta? Porque eu acho que ele entrou bem. Ele não entrou mal no jogo, né? Ele tomou falta, ele estava jogando sério, ele não estava de brincadeirinha, sabe? Não estava tentando driblar no meio-campo, ele estava, sim. Porém, né, o time, com a chuva, eu acho que atrapalhou um pouco o São Paulo, sabe? Quando começou a chover muito, acho que atrapalhou. Então, o São Paulo perdeu um pouco de velocidade e aí ficou meio capenga o time, né? é, Mas eu não acho que ele fez uma má partida, acho que fez uma partida assim mais séria do que muitos jogos que ele já fez aí, em jogos até que valiam mais. Então, por isso eu, que eu dei eu essa. acho, eu acho que o Luciano tem que chutar no gol. Teve umas duas possibilidades que poderia chutar no gol, ele não chutou. Ele ajeitou duas vezes a bola. A bola veio para ele, ele pegou, ajeitou a bola. Ele ajeitou a bola, o Pablo Maia estava lá na outra esquina, vindo correndo. Aí ele veio e ajeitou a bola para o Pablo Maia. E aí a bola, até o Pablo Maia chegar na bola, eu só acho que algumas coisas que o Luciano tem que colocar na cabeça. Mas enfim. Essa é a justificativa do meu 5 aí. Aí o Juan, tecnicamente ele não entrou bem, isso é um fato, né? Ele deu um cruzamento lá horrível. Eu só vou, é o que eu falo assim, eu não acho que ele sirva para jogar de centroavante. Para mim, ele tem que jogar aberto na direita, aberto na esquerda, aberto, tal. Eu acho que ele será um jogador útil. É um jogador também que subiu, não faz muito tempo que subiu, né? É um jogador que eu acho que pode ser desenvolvido melhor, mas não para jogar de centroavante. Sempre falo isso. Porque assim, eu vou falar uma coisa que aconteceu boa que ele fez nesse jogo do Vasco. Taticamente. Depois que ele entrou, o Vasco não Cumpriu o atacou mais pela Natan. esquerda. Não atacou mais pela esquerda. Se você repare o minuto que ele entrou e acompanhe os ataques do Vasco. O Vasco não atacou mais pela esquerda. É por isso que o Dorival usa ele. Porque, assim, mas é um jogador que vai fazer esse serviço, entendeu? Porque o Rato já não estava É, aguentando mais, mas ele não é centroavante. Isso que eu falo sempre. Ele não é centroavante. Ele não é reserva do Calé. é. Porque, Ele, questão posição tática, ele é bem obediente, ele tem uma obediência tática. porque Isso assim, fica claro essa que é a ali. questão, né? Que o pessoal fala assim, por que não coloca o Pato no lugar dele? Porque ele e o Pato hoje não jogam na mesma posição. Não, Não ele jogam. não joga. Não joga. E assim, o Juan, ele tem, é o que eu falo, é a coisa meio do Natan. Tem lá suas limitações técnicas, mas fisicamente ele compensa. Por exemplo, o Juan, o Rames, o melhor jogo do Rames foi contra o Coritiba. Por que que o Rames jogou melhor? Porque tinha o Juan para correr. Entendeu? É uma troca de situações. Você põe um cara para correr, para fazer um serviço que não é muito agradável, para o outro poder jogar livre. Entendeu? Aí o Rames, com o time titular de São Paulo, você vai botar o Lucas para fazer, para ficar voltando e marcando? Vai desperdiçar? Essa que é a grande questão.
Entendeu? Então, é isso que tem que ser pensado. O torcedor, ele tem que achar assim, ele gosta de alguns jogadores, mas às vezes os jogadores não se encaixam. Isso acontece direto. Não só no São Paulo, em vários times. Ah, tem um monte de jogador bom tecnicamente. Não encaixa. Não encaixa, porque tem que ter gente para correr. É assim. Futebol de hoje é assim. Entendeu? Alguns vão ter que sentar no banco. Alguns bons vão ter que sentar no banco. Bons tecnicamente, querendo dizer melhor. Certo? Michel Araújo, eu acho que entrou ok também. Ele entra bem. É um jogador assim, que eu falo sempre para vocês. Ele é irregular, mas ele tem um ponto muito forte que o ajuda. Ele é versátil. O cara joga de meio atacante, o cara joga de lateral esquerdo, o cara joga de segundo volante. A posição que você mandar o cara joga, É, certo? E é um jogador que tem espírito, né? Não é um jogador morto. Jogador que entra com espírito para ganhar. Né? Então, eu acho que ele é um bom reserva. Eu acho que ele não tem que ser titular sempre. Em alguns jogos, talvez. Mas ele é um bom reserva, ele é uma boa opção para entrar durante os é uma jogos. boa opção. Eu acho que isso, o Dorival, eu acho que tem isso em mente, viu? Mas isso é uma Aí, boa opção, um jogador importante. aí ficou com 5, aí eu dei 6, porque eu acho que ele entrou bem, assim, ele repôs bem o Nestor. O David entrou, a gente viu muito pouco, né? Foram poucas jogadas, ele fez uma jogada lá pela esquerda, tudo mais. É um jogador assim, que provavelmente não fique no São Paulo, porque é muito caro. E assim, eu acho que só ficaria se ele fosse reemprestado, sabe? Coisa do gênero. Sim, Mas comprar, gastar uma bala nele, acho que inviável, inviável. Tá? viável. Então, foi, né? Na média, assim, não fez nada muito ruim, nem nada muito bom. Por isso que ele ficou por 5. E o Wellington, né? O Cadu deu 5, eu dei 6. Eu acho que assim, o pouco que ele jogou, ele já marcou melhor que o Caio Paulista, né? Nesse aspecto ele é melhor, né? Na marcação ele é melhor. E é um jogador que acho que também dificilmente fica no São Paulo, né? É muito Ele provável já que lá era para ter quase saído antes, o né, time já? da Para ter Rússia lá saído, né? volte a carga nele. E houve uma especulação, tá? Não sei se tem uma verdade ou não. Foi noticiado aí por alguns jornalistas. Tanto o Flamengo como o Corinthians foi no ouvido do empresário dele, tentando convencer ele de não renovar o contrato com o São Paulo e, ao final do contrato dele no ano que vem, ser levado para um desses dois times, certo? Aí o São Paulo tem que ver. Se está acontecendo mesmo isso, negocia para fora. Não deixa o cara ir para time brasileiro de graça, entendeu? Ou, se não, tente renovar, conversar e renovar o contrato do cara, certo? Porque também, assim, chega, né, de perder jogador de graça que poderia ser vendido por preços mais altos, tá? Então tem essa questão Isso também. daí realmente, se isso daí não aconteceu, olha, eu falo pra você, isso aí acho que é o mais comum, viu? Que deve ter por aí, viu? Então, Os caras ficam jogando, né, pro empresário não, para poder dar oportunidade no outro clube. não, meu, e Esse, assim, nada bobo, né? Nada bobo os outros, né? eu Para não falo, pagar nada, eu não né? acredito 100%, mas eu também não desacredito, não. Eu não acredito, não, porque olha, nada Aí, bobo. para fechar, né, a nota do Dorival, o Cadu deu 6, deu 6,5, né? Eu acho assim, ele escalou quem deveria escalar, ele fez o teste que Sim, deveria fazer. Ah, tem que testar o Rames? Testou o Rames, né? sim, Eu até achei meio temerárias as alterações dele, né? O São Paulo tava 0-0 o jogo, ele sacando meio campo, colocando o David lá, meu, achei até, sabe, desproporcional, acho que dava para manter a formação e tudo mais. Mas acho que não fez nada que comprometesse o trabalho. Acho que ele não, fez o eu certo, acho, em geral. eu acho que também não fez, comprometeu, eu acho que foi umas. Eu acho que ele fez certo mesmo de ter escalado o time que ele que tinha que colocar para testar. Eu gostei um pouco das ousadias, tinha comentado até com o Japa sobre a questão da ousadia. Eu só achei um pouco da demora, porque eu tinha comentado com você, né, Japa? Eu falei assim: o Nestor que a chuva não rende. É isso, por isso que eu queria comentar. Não rende, não rende, não rende, não rende. E aí o Dorival demorou bastante para mim para tirar o Nestor. Estava até temerário de ele se machucar por causa da chuva e os caras, enfim, o jogo físico, ele não é tão forte assim. Estava até temerário nesse sentido, mas
Foi nessa questão a nota 6 aí, e com 6,5. Bem, agora temos uma pausa, né, já? Porque vamos ter Sim, essa sim. da FIFA, né? A gente vai ficar aí um tempo aí vendo essa pelada eles eliminatórias da Sul-Americana aqui, porque Que os caras é mais gostam, né? fácil, é melhor assistir o jogo aqui da Rua A com a Rua B, que é mais disputado do que essas eliminatórias aí, É. Não, né? assim, ó, é o que eu posso falar, assistam as da Europa, pelo menos, tem mais graça, ó, né? Tem um pouquinho mais de Tem mais dificuldade. graça, tem mais competitividade, pelo menos. Lá você vê time É, favorito que não vai para a Copa porque é eliminado por um menor que é bem exatamente. Assiste organizado. lá, porque eu vou te falar, olha, mas é o que você falou, Mas mais é isso. amistoso aqui São do Paulo vai que jogar só daqui 10 dias, praticamente. só 10 dias, É, a Isso, gente e contra o Goiás, fora contra o de Goiás, casa de fora de novo, casa de novo. e É vamos mais uma esperar, né? Pelo chance, menos uma né? vitória aí. Ano passado foi a última rodada do Campeonato Brasileiro, São Paulo ganhou, que até o Galo fez gol e tal, né? Exatamente. O Então, quem Luan fez sabe, gol, né? Quem sabe, né? Aconteça isso quem de sabe. novo. E Exatamente. aí, né? A gente vai ficar aí um tempo sem jogos. Muito provável é que faça algum vídeo aí sobre notícias do São Paulo, e tudo mais, né? Para não deixar vocês aí sem informações, né? E vamos ver aí que vai a gente vai ter agora o São Paulo sempre vai ter especulações, né, sobre a montagem do time do ano que vem, né? E vamos torcer aí para que o São Paulo, né, melhore. Vamos ver aí se tem já uma definição pela operação do Caleri, né? Eu sei que ele parece que está se Ele foi na consultando aí já com Argentina, veio. médicos na Argentina, já para ver. E eu acho assim, eu acho que se for para fazer, tem que fazer o mais rápido possível. Também não pode postergar muito para o cara estar à disposição quando voltar no ano que vem, né? Não adianta nada fazer em dezembro, aí o cara só vai poder jogar em março. Aí não faz muito sentido. Então, se for para fazer, que faça agora. E o Dorival vai usando as peças que tem aí, né? Vai testando aí outro centroavante, outro cara para jogar no ataque e vamos que vamos, né? É isso aí. Mas, né? Vamos dizer assim que faltam 10 pontos para São Paulo garantir aí sua permanência. Então, espero que esses 10 pontos cheguem logo e aí São Paulo fique tranquilo e deixa aí o resto do pessoal brigando, se matando no Campeonato Brasileiro e que eles que Exatamente. sofram, não São Paulo, certo? Exatamente. Isso Então, aí. pessoal, é isso aí. Fechando o vídeo. A gente volta aí logo, logo. E torcendo aí para só termos boas notícias de São Paulo, certo? Então, pessoal, grande abraço. Até o próximo vídeo. E seja na chuva, seja fora de casa, seja no calor. Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo, é isso aí. Valeu! Até mais, pessoal. Grande abraço. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.